Olá pessoal, tudo bem? No Hits News Entrevista de hoje recebemos um convidado muito especial, o vereador Samuel Salazar. Bem-vindo ao nosso portal, Samuel. Obrigado, Raíssa. A satisfação está aqui nesse portal da Hits FM. Acompanhe nossa entrevista. E hoje a gente debate um assunto bastante importante, linguagem neutra, que foi rejeitada na Câmara dos Vereadores na semana passada. Contrário à linguagem neutra nas escolas, o vereador afirma que o projeto ainda por cima é completamente institucional. Explica para os nossos espectadores nessa questão que é tão complexa de entender. Pois é, tramitou lá na Câmara um projeto onde ele dizia, no seu artigo 1º, de que fica vedado o uso da linguagem neutra nas escolas. Quando eu digo fica vedado o uso, eu estou dizendo que é completamente proibido qualquer pessoa usar. E eu não posso proibir as pessoas de falarem. O intuito do projeto poderia até ser na justificativa do projeto constava que não era para ensinar a linguagem neutra, não era permitido lecionar a linguagem neutra nas escolas. E eu concordo que não deva se ensinar essa metodologia de linguagem neutra, mas eu não posso proibir as pessoas de falarem. Então o projeto, ele tinha uma intenção e dizia outra. E eu debati isso com meus colegas, insisti em mostrar, teve vereador que concordou comigo de que eu estava correto na interpretação daquela lei, mas teve vereador que não concordou comigo e alguns veículos de imprensa noticiaram que quem votou sim é a favor da linguagem neutra, quem votou não, não é isso. E aí eu deixei muito claro, com muita tranquilidade, com muita serenidade, votei contrário ao projeto por deixar claro que aquele projeto era completamente inconstitucional. Eu uso muito a expressão, não só como legislador, mas até como operador de direito, eu sou advogado, e eu digo, lei ela tem que ser muito clara, ela não pode ter divergência de interpretação. Eu digo sempre tem que ser coco da cocada do coqueiro. Qualquer pessoa que lê aquela lei tem que saber qual é a interpretação daquela lei, ela não pode ter uma divergência. Então, a gente destacou isso no plenário da Câmara, alguns colegas nos acompanharam, o projeto foi rejeitado e eu votei com muita tranquilidade, destacando que sou contrário à linguagem neutra, mas que aquela redação estava completamente errada e que não poderia, inclusive, ser aprovada. Inclusive, ela fazia uma extensão ainda, dizia que aquela lei se estendia, aquela vedação de uso da linguagem neutra se estendia a qualquer espaço público e qualquer equipamento cultural. Então, até, por exemplo, se eu tivesse num show que um comediante queira contar uma piada usando a linguagem neutra, estava proibido por conta daquele projeto. A gente não pode fazer uma lei da mordaça, a gente não pode proibir as pessoas de falarem. Então, vou ter com muita tranquilidade e agradeço aqui a oportunidade da gente poder estar fazendo esse esclarecimento. Inclusive, o projeto ele foi aprovado na primeira votação e rejeitado na segunda. Houve, inclusive, debates na Câmara na primeira votação, e recebeu 20 votos contrários, 13 votos favoráveis e uma abstenção. O senhor votou contra nas duas? Votei muito tranquilamente nas duas votações. Destaquei, inclusive, que o projeto tinha ido a plenário sem os pareceres das comissões. A tramitação de um projeto, ele necessariamente precisa passar pelas comissões, exceto quando ele já é relativamente antigo. Então tem um prazo, nosso regimento, que mesmo que ele não passe pelas comissões, ele pode ir a plenário sem os pareceres. E foi o caso desse projeto, ele já era relativamente antigo, o autor havia feito a solicitação que ele fosse incluído em pauta, e o presidente colocou em pauta, mesmo sem os pareceres. Então ficou inclusive muito vereador dizendo, mas a Comissão de Legislação e Justiça, que é onde nos baliza, vamos assim dizer, para votar com a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto, ele não tinha parecer. E aí eu ressaltei que ele não tinha parecer, mas que era inconstitucional. Em primeira votação houve um debate bem acalorado, na segunda discussão até teve um momento que teve vereador querendo discutir, mas perdeu o momento de discussão do projeto, foi para a votação e a maioria dos vereadores enxergaram realmente que ele tinha um equívoco grande e não podia ser aprovado de jeito nenhum. Durante um vídeo em sua rede social, o senhor revelou que alguns colegas, inclusive, concordaram com sua posição, mas optaram por aprovar o projeto mesmo ciente de que ela estava errada. Complica, assim, o diálogo entre os parlamentares ou não? Não, eu digo sempre, Raíssa, que cada vereador tem sua independência, cada um trabalha como quer, tem sua liberdade de poder votar, de sua atuação dentro do parlamento. Não tenho nenhuma dificuldade de diálogo com nenhum vereador. Infelizmente, alguns não concordaram comigo. Concordaram comigo, mas resolveram votar sem me acompanhar no voto. Eu digo sempre, olha, eu não teve vereador que disse assim, vamos fazer uma média aqui, a gente aprova, joga para a imprensa aí de que a gente se posicionou dessa forma. Eu disse, a gente tem que fazer o que é certo. Na minha concepção, o projeto está errado, estou dizendo porque está errado, muitos concordaram comigo,
resolveram não votar. Felizmente o projeto não foi aprovado, até porque eu não tenho dúvida que não tinha como uma lei dessa valer, uma aberração jurídica, a redação desse projeto. Existe ideologia nessa pauta, vereador, e o senhor acredita que a não aprovação ofende o público? Não acredito que ofenda o público. Que houve, na verdade, o intuito de quem propôs e até de alguns vereadores era fazer realmente esse debate ideológico, de quem é a favor e de quem é contra. E eu me posicionei muito claramente, muito tranquilamente, de que sou contra, mas que aquela redação não podia ser aprovada sob qualquer aspecto. Agora a gente mudando um pouquinho de assunto, né? Falando agora de inverno, o inverno está aí já. Como os vereadores podem ajudar a população nessa questão da chuva, né? A Câmara tem debatido esse assunto? Tem, a gente tem sempre do verão a prefeitura faz essa preparação do inverno, e no inverno a gente faz aí as ações para o verão. Então, quando chega agora no inverno, não tenha dúvida, vai começar a fazer os projetos de recapeamento de rua, de calçamento de rua, que é para o verão. Agora no inverno, a gente tem no verão a preparação para fazer a limpeza de galeria, enfim, a drenagem do rio, a dragagem do rio. O prefeito recentemente conseguiu aí um empréstimo junto ao BID da ordem de 2 bilhões de reais para fazer obras importantes na nossa cidade, como por exemplo a dragagem do rio Tegipió, o rio Mochotó e o rio Jiquiá, que são importantes rios que têm trazido transtorno para a população. Isso é um debate que ocorre constantemente na Câmara. Eu, particularmente, e alguns outros vereadores têm uma atuação semelhante à minha, de estar presente nas comunidades, vendo as demandas, ouvindo as necessidades, a gente fazendo intervenções, levando para os devidos órgãos, como Defesa Civil, como a Enlurb, pedindo a manutenção da cidade para a gente melhorar. E aí, queria fazer só um parênteses aqui, aproveitar a sua audiência, pedir que a população aí faça a sua parte no intuito de colocar o lixo no local correto, que as pessoas... A Prefeitura do Recife, ela tem um trabalho de recolhimento de lixo importante. Todo dia o serviço de recolhimento de lixo é feito. Em locais onde o caminhão, por exemplo, não chega, o caminhão do lixo, é feito o recolhimento manual. O gari vai com um carrinho de mão, faz o recolhimento, bota num ponto onde o caminhão possa levar. Mas é preciso que a população faça a sua parte e coloque o lixo no horário correto, coloque no local correto. Recentemente eu presenciei, quando eu desci o viaduto ali na Via Mangue, vi quando um cidadão jogou uma televisão no canal, que me revoltou de um jeito que você não faz ideia. É complicado, né? Então é o que eu digo, a população também precisa fazer sua parte. Então isso é um tema importantíssimo, a gente tem aí, nosso inverno é bastante chuvoso e a gente precisa estar preparado para isso, e a água, ela só quer o caminho dela. Então se a gente coloca uma televisão, se a gente coloca uma sacola plástica, vai entupir e a água vai passar por outro caminho que pode gerar transtorno na nossa vida. Então a gente só precisa deixar o caminho da água seguir. E falando sobre esse empréstimo, viu, vereador, são 2.000 famílias, né, que serão diretamente beneficiadas com esse empréstimo. E outra coisa, já começaram as obras? Algumas obras de contenção de barreiras já começaram, não com esse recurso do BID, mas com recurso próprio da Prefeitura. Mas tem muitos projetos prontos. O que é que o prefeito fez? Ele, enquanto o recurso não chegava, que está para chegar aí, vai ser por etapas, muitos projetos já foram feitos. Então eu digo sempre, há muita gente, eu queria que o senhor calçasse minha rua. Eu digo, quem calça é a prefeitura, a gente pode até pegar esse problema e correr, botar embaixo do braço e tentar junto à prefeitura. Mas para se calçar uma rua precisa de 2 etapas. Primeiro é se fazer o projeto de calçamento, até para você ter uma estimativa de custo. E depois você tem que fazer a contratação da empresa. Então, obras de contenção de barreira também são da mesma forma. Tem que ter o projeto de engenharia e depois a execução da obra. São projeto e contratação de execução da obra. Então, muitos projetos já foram feitos e que vão ser destravados para poder muitas obras de contenção começarem. Muitas já iniciaram, a gente tem obras importantes na Zona Norte mesmo e aqui na Zona Sul da cidade. A gente tem muitas obras de contenção e de barreira que já começaram. Na preparação do inverno foi feita a limpeza de canal, foi feita a limpeza do rio, foi feita muita limpeza de galeria. Então, muita coisa está acontecendo já na nossa cidade. Maravilha. E para finalizar, qual seria a solução para um Recife mais justo em moradias e bem-estar da população? Eu digo sempre, políticas habitacionais são extremamente importantes. Alguns habitacionais estão em vias de ser entregue agora, algumas unidades habitacionais, que é uma política importante. Antigamente, a gente via na nossa cidade alguns habitacionais serem entregues, então se tirava uma pessoa de uma palafita, colocava dentro de um apartamento e achava que aquele problema estava resolvido. Hoje a gente identifica um outro problema, que é a gestão condominial daquele habitacional. Então o poder público hoje ele precisa, e a gente tem discutido isso dentro da prefeitura, a prefeitura já está trabalhando nesse sentido de, além de entregar o habitacional, passar um tempo fazendo essa gestão condominial para poder aquelas pessoas entenderem como é a vida em comunidade e passar a ter regras, enfim, colocação de lixo. A gente precisa ter
um ordenamento dentro do condomínio. Então, os habitacionais não é diferente. Além disso, a gente aprovou no ano passado uma lei importantíssima, que é da locação social. Então, uma pessoa que ganha, por exemplo, um salário mínimo, ela não pode comprometer mais de 50% da sua renda com aluguel. Qualquer pessoa, por maior salário que você tenha, você não pode comprometer sua renda, 50% da sua renda com moradia. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, se ela alugar um imóvel de R$600, ela está comprometendo quase 50% da renda dela, e com R$600 ela pode até arrumar um local decente para morar, mas o que é que vai acontecer? R$600 ela não tem condição de pagar. Então ela vai pegar um de 200, 250, 300, que é o que ela tem condição de pagar, mas para pagar um aluguel de 200, 250, 300, ela só vai morar em local que gere risco, que tenha problema de barreira. Então, o que é que a prefeitura está fazendo? Está identificando esse tipo de situação familiar, qual a renda per capita daquela unidade familiar, um salário mínimo, está pagando quanto de aluguel? R$200, aqui tem risco. Vamos atrás de um outro local, onde seja um local seguro, até no entorno, a prefeitura vai ser parceira no aluguel. É uma situação. Ou uma outra situação é realmente colocar a pessoa num habitacional e fazer essa gestão condominial. Então são várias frentes de moradia segura aí que a gente está trabalhando e que a gente tem aí no futuro, se Deus quiser, mais ninguém morando em área de risco, com as obras de barreira que vão sair e com essas intervenções de novas moradias, de novo estilo de moradia para o povo recifense. Maravilha. Eu queria aqui, para a gente finalizar, que o senhor deixasse suas redes sociais, onde o público pode lhe encontrar, né? Meu Instagram é samuelsalazar.pe, colocando Samuel Salazar você já me acha, no Facebook também. Minhas redes sociais completamente abertas e disponíveis para a gente receber as demandas da população. Sou eu mesmo que respondo, às vezes demora um pouquinho, porque é muita gente lá falando com a gente, mas procuro dar atenção, dar retorno para todo mundo. Na Câmara do Recife a gente está à disposição, no nosso escritório político a gente está à disposição e a gente conta aí com a ajuda de vocês para poder fazer um Recife melhor. Vereador, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso portal. Sempre que tiver novidades, pode voltar aqui, viu? Eu que agradeço, Raíssa, a vocês, a Hits News. Obrigado pela oportunidade de estar aqui dando essa entrevista. Esse foi o vereador Samuel Salazar e esse foi o Hits News Entrevista de hoje. Até mais.